Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Nesta série, As Lideranças do Rio Grande, nós temos o prazer de receber aqui o presidente do sistema Fiergues, o industrial Heitor Miller, que nos dá o prazer de hoje conversar com os telespectadores da Rede Pampa, com a sociedade do Rio Grande do Sul, sobre o quadro atual e possíveis, não vou dizer impossíveis soluções, né? Porque a cada ano a gente vem com as possíveis soluções e cada vez ficam menos possíveis essas soluções, a ponto de já serem consideradas impossíveis soluções. Mas, presidente, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimentos a todos e dizer que realmente nós estamos atravessando uma época muito difícil, passamos um ano completamente diferenciado, um ano que nós vamos lembrar para o resto dos nossos dias, desde a questão do impeachment da presidência da República, mais a cassação de um presidente da Câmara Federal e agora a parcial interdição, vamos dizer assim, do presidente do Senado, mais todos os políticos envolvidos, as questões que envolvem hoje a disputa entre o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, que era o receptáculo de todas as nossas esperanças também. Hoje nós vemos que nós também não podemos ter tanta certeza nas decisões acertadas ou não acertadas que eventualmente possam ter. A questão do Poder Executivo também com uma série de problemas e a sociedade dividida entre apoiar ou não apoiar medidas que viabilizem o Brasil para o futuro. Então, realmente é uma situação complicada e enquanto esse problema político não for definitivamente resolvido, nós também não vamos ter chance de ver melhoras no setor econômico do qual depende o crescimento da nossa indústria, crescimento do nosso produto interno bruto e uma nova onda de geração de empregos, que nós falamos muito de falta de segurança que nós estamos enfrentando. A falta de segurança tem muito a ver com o desemprego, porque aquelas pessoas que estão desempregadas e que precisam sustentar sua família, se elas não tiverem um emprego para ganhar sua vida com honra, vão acabar indo para o descaminho e causando essa insegurança que nós temos quando nós andamos pelas ruas. Então, urgente uma intervenção no sentido de que, novamente, volte a reinar paz política para gerar confiança naqueles que empreendem, porque são eles que empregam. Não sei se todos já se deram conta que as palavras empreendedorismo, empreendedor, empresário e empregado começam com as mesmas sílabas. Então, como nós queremos empregado se nós tiramos todo o ânimo, toda a vontade dos empresários, daqueles que podem ajudar, daqueles que podem criar emprego, se nós só criamos dificuldades e só criamos problemas para eles e gerando um desânimo em vez de gerar confiança. Você já tem planos para suas férias? O Uruguai te espera, com menos impostos em hotéis, restaurantes e aluguel de carros para compras. Táxi free e ainda devolução de 10% no aluguel de imóveis. Conheça mais detalhes no site uruguainatural.com. Um convite do Ministério do Turismo do Uruguai. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural.
É claro que já apresentado aí os índices de algumas das federações aqui do Rio Grande do Sul, os índices passados são absolutamente idênticos, é claro, são constatações do já ocorrido. A diferença, e são todas negativas, né? Nós, se pegarmos aí o varejo, onde é que nós tivemos crescimento no varejo e na própria indústria de química, laboratórios de remédios, né? Tivemos uma queda muito acentuada em tudo, né? Quer dizer, o fundo do poço já chegou. Mas quando se trata de projeção, se pegarmos os índices da Farsul e da FEComércio são semelhantes. São mais drásticos e mais preocupantes os índices da Fiergues. Isso ocorre porque a indústria que mais sofreu é que mais padece nesse contexto todo, presidente? Com toda certeza. No setor industrial de transformação, por exemplo, nós só tivemos um único setor com crescimento no ano de 2016, que é o setor da celulose. Graças à nossa empresa estabelecida aqui em Guaíba, que no passado foi demonizada, foi fechada, e hoje parece que é a salvação nossa no Rio Grande do Sul, nós que somos tão contrários, nós gaúchos, de uma forma particularmente dos ecologistas, são tanto contra a plantação de eucaliptos e assim por diante. Hoje nós vemos que é essa estrutura a única do setor industrial que cresceu. As outras todas encolheram no seu tamanho. Nós tivemos diminuição da produção física nos últimos anos. Se nós quiséssemos chegar ao volume que nós já produzíamos em 2014, nós teríamos que produzir no ano que vem 26% mais do que nós estamos produzindo este ano. Isso é absolutamente inviável, impossível. Então, nós temos todos os setores deprimidos. Por quê? Porque nós perdemos a indústria nacional, a indústria gaúcha, perdeu o mercado interno para outros estados que hoje dão incentivos fiscais, que são tão demonizados no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem condições mais de ajudar empresas para que elas tenham custos competitivos para vender para fora do estado. Nós estamos perdendo o mercado local para produtos importados, porque é muito... Porque aí veio o comerciante, até conversava com o presidente Luiz Carlos Bom, a questão do comércio. O comércio está vendendo produtos importados e está vendendo produtos nacionais, né? Se o importado está mais barato, vem da China mais barato, né? Com cópias aí semelhantes ao que nós temos aqui no Brasil, quase com o mundo inteiro, né? Para o comerciante, até a questão da indústria não afeta muito o comércio diretamente, mas a indústria sofre justamente com esses mesmos importados que chegam aqui livremente, né? Sim, por isso que nós vemos a nossa indústria de confecções totalmente dizimadas no Rio Grande do Sul. Antigamente nós tínhamos fábrica de camisas, fábrica de blusas, de calças, enfim. Hoje nós não temos mais praticamente nada, a não ser alguma coisa artesanal. Da mesma coisa na área de brinquedos, nós não conseguimos mais fabricar brinquedo nenhum aqui, é tudo importado. Onde está Mimo? Onde está a Estrela? Isso. Onde está o J. Renner? Aqui, a primeira franquia no Brasil foi a J. Renner. De qualquer cidade que a gente ia, aqui roupas Renner. Né? Quer dizer, tudo desaparece. E isto no comércio não diz tanto, porque eles têm outra origem para comprar as mesmas coisas, inclusive origens mais baratas. Agora, para nós, indústria, significa o fechamento dessas empresas, significa a perda desses empregos e também dessa renda. E tem outra coisa. Se nós quisermos realmente melhorar a nossa segurança, como eu falei há pouco, se nós quisermos aumentar o número de empregos, nós temos que voltar a tomar medidas que aumentem a confiança do empreendedor. Nós vemos empresas demais no Rio Grande do Sul se estabelecendo fora do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos sendo procurados no Rio Grande do Sul até pelo governo do Paraguai. Na semana passada, poucos dias atrás, ainda tiveram aqui no Rio Grande do Sul procurando empresas para investir lá, com uma série de vantagens, série de incentivos. Eu, há poucos dias, recebi também documento até aqui de Itajaí, Santa Catarina, oferecendo incentivos fiscais e assim por diante para empresas gaúchas se estabelecer lá. Nós estamos vendo empresas... Por exemplo, nesse momento, a nossa GM, que tem a montadora aqui em Gravataí,
está fazendo a fábrica, a montadora de motores em Joinville, Santa Catarina. Por que não faz aqui? A BMW também foi para lá. Nós não estamos conseguindo trazer empresa nenhuma, nós não estamos conseguindo nem manter as empresas que nós temos aqui, porque nós temos um estado mais difícil em qualquer licenciamento, em qualquer atividade, em qualquer fiscalização. O nosso estado é o mais complicado, o mais demorado, o mais burocrático, fazendo com que o empresário daqui tem olhos para fora, ele vai aonde ele tem mais chances. Por isso que nós temos grandes estruturas industriais que sempre só se estabeleceram e só aumentaram aqui no Rio Grande do Sul, hoje estão investindo fora do estado. E essa é uma situação que nós, gaúchos, temos que resolver, porque nós temos o nosso hino, sirvam nossas façanhas. Só que são façanhas de séculos atrás. Nós temos que ter nova façanha. Nós temos que fazer a façanha de recuperar novamente a nossa economia, a nossa autoestima, porque senão eu vou pedir até para que se troque a letra do nosso hino, invertendo a frase, sirvam nossos modelos de façanha em toda a terra, porque nós não temos mais façanha para celebrar. Nós, gaúchos, como um todo... Não sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Seria possível, porque as nossas façanhas hoje são negativas. São negativas. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que do nada menos que 1.500 profissionais já se tornaram sócios do Senge? Se você não sabe, porque este número, que não para de crescer e chegou ao fim do ano com um número de 1.800 associados, é porque no Senge há excelência no plano de saúde Senge Unimed, a segurança no plano previdenciário Senge Previdência e os descontos em universidades e em cursos de qualificação estão aí. A representatividade nas negociações coletivas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal Senge e conheça também o serviço de assistência jurídica, que está ampliado para os engenheiros das regiões de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo, além da capital e região metropolitana. Então faça como mais de 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais nosso maior projeto é você. E agora aqui no Pampa Debates chegou a boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Orientar o desenho das cidades para as pessoas é uma diretriz que cada vez mais vem norteando o desenvolvimento das cidades. Assim, planejadores, autoridades vêm tomando a escala humana e colocando os pedestres em primeiro plano. Exemplo disso são os projetos realizados em espaços que antes eram dominados por automóveis e que agora estão abertos para os pedestres e para os ciclistas. Estes projetos são de longo prazo, mas quais medidas de curto prazo ajudariam as cidades a terem uma escala mais humana? Melhorar o espaço público, usar mais a bicicleta, incluir as crianças no processo de planejamento das cidades. A arquitetura é uma ferramenta social que deve ser utilizada. Presidente, nós encontramos o presidente da Bayer do Brasil lá na Alemanha, queria falar com o governador Sartori, a Bayer comprou a Monsanto, precisa ampliar 4 unidades aqui no Rio Grande do Sul e a licença ambiental não sai. A secretária Ana Pellini tentou se envolver, aí o assunto não era político, era técnico. Quer dizer, é aquilo que o senhor disse, né? Tem 4 maneiras de se tentar resolver qualquer coisa com a burocracia estatal. Primeiro, te humilha, te ajoelha, rasteja, implora para ser atendido. A segunda delas, recorre ao superior político. Aí o técnico vai dizer, que é a solução política, vai falar com eles. Aqui tu não resolve mais. A terceira, vai para a justiça, que demora uma infinidade de tempo. E a quarta, que vigorou durante longo tempo, é a corrupção, é o suborno, né, que essa é impraticável. Mas as 4 soluções
Então, senhor que está precisando, fique na primeira, se humilhe, rasteje, implore, peça, porque o momento orgásmico do burocrata é o não. Tudo começa com não. Eu, como detesto não, né? Na minha vida eu não disse não para ninguém. Eu sempre procurei dar soluções, até porque entendo que não existe problema sem solução. Sou engenheiro desempregado, mas sou pragmático. E a engenharia mostra isso, a matemática mostra isso. Mas, presidente, como é que se supera essas dificuldades? Onde para registrar uma patente no Brasil se leva quantos? 2, 3 anos? Aí quando consegue registrar, o produto que está registrado já está superado em 500 anos. Outros já registraram no exterior? Você tocou, meu caro, num ponto que realmente deixa a gente muito frustrado. A respeito dessa última questão de registro de patente, eu me lembro, eu estive num evento em Washington, na Câmara Brasil, na AmCham americana, e falando lá com o empresário, ele simplesmente disse que ele tinha um grande laboratório de pesquisa aqui no Brasil. Mas quando eles descobriam algum produto, alguma coisa, alguma inovação, alguma novidade, precisava registrar, como eles atuam em vários países do mundo, eles olham qual é o país que mais ligeiro registra. Então, pegam a invenção aqui, em vez de ela constar como sendo um produto, inovação brasileira, acaba sendo um produto da Áustria, da Noruega, da Suécia, porque lá em 60, 90 dias eles têm o registro, que aqui no Brasil leva 4, 5 anos para se ter, e aí o produto já está fora do mercado, um outro já bolou, enfim, já não tem mais nem razão de ser essa questão. A nossa burocracia realmente ela é extraordinária. Nesse momento, por exemplo, eu falo menos da nossa questão tributária, que é a legislação medieval, é para deixar todo empresário submisso a qualquer fiscalização que venha, num país onde pois sim significa não e que pois não significa sim, e nossas leis são escritas nesse português, a vulnerabilidade do empresário é muito grande. Ele não sabe como calcular e como recolher os impostos sem necessariamente qualquer fiscal depois chegar e achar alguma interpretação diferente. Então, esse é um assunto, é a insegurança jurídica que nós enfrentamos. Uma outra questão grave que nós temos é que inventaram de uma hora para outra, parece que uma verdadeira conspiração contra o setor empregador, o setor empresarial. Porque de uma hora para outra pedem o PPCI, que é para o incêndio, absolutamente rigoroso, não se dá prazo para que realmente se possa implantar. Aí tem o PPCRA, que é o problema do meio ambiente, pode até ser necessário, concordo. Aí tem a ergonomia, muitos pequenos empresários nem sabem o que é que significa essa palavra. Aí tem a questão da acessibilidade, que tem que ser implantada. Aí tem normas reguladoras do Ministério do Trabalho, que são leis de 10ª categoria na nossa construção jurídica nesse país, e que simplesmente exigem, a NR12, por exemplo, exige que as máquinas todas sejam de um dia para outro trocadas por modernas, com todas as exigências. As empresas importam as melhores máquinas do mundo, do Japão, da Alemanha, da Itália, assim por dentro, e aqui simplesmente essas máquinas são interditadas porque não atendem à necessidade da legislação brasileira. E aí nós temos outras questões ainda. Aí temos o e-social, que é uma parafúndia para as grandes empresas, para implantar, para atender. Você tem que, quase de hora em hora, dar informações sobre todos os funcionários que a empresa tem. Aí tem o SPED fiscal. E agora tem o tal do bloco K, que o empresário tem que dizer todas as fórmulas dele, porque o Estado quer saber a decomposição da matéria-prima em produto final, o que tem no estoque, tudo, para eles ficar lá no computador e ficar só controlando as empresas. Até aí tudo bem. Isso tudo é necessário, eu não vou discutir o mérito
dessas questões. Eu discuto a temporalidade, ao tempo em que tem que ser feito. Isso tem que haver uma programação, tem que haver, vamos fazer uma coisa esse ano, vamos programar para o ano que vem, tal coisa fica para um outro ano, para que dê oportunidade para as empresas fazerem. Nós não temos, as indústrias não têm dinheiro, não tem financiamento, e se tem é muito caro e raro, com grandes garantias, e nós não podemos nos endividar demais também, porque isso não produz nenhum parafuso a mais na nossa indústria. Então isso tem que haver um escalonamento, isso tudo ao mesmo tempo, parece que tem uma verdadeira conspiração. E nós chegamos num ponto, gente, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 46, a indústria brasileira participava com 11% do PIB nacional. Esse ano estamos participando com menos de 10%. Nós encolhemos, é para acabar com a indústria nacional, justamente aqui gera mais empregos. Eu sempre faço a segunda pergunta. Caxias do Sul, uma das cidades mais industrializadas e mais desenvolvidas que nós temos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, ela é Caxias do Sul porque tem uma catedral bonita, ou porque tem a igreja de São Pellegrino pintada pelo nosso conhecido Aldo Locatelli? Ou é porque tem indústria que fizeram essa cidade florescente e geraram riqueza para que fosse construída tanto essa catedral e essa igreja de São Pellegrino, e inclusive com possibilidade de pagar o nosso pintor Aldo Locatelli? Então, nós imaginamos que nós não precisamos de indústria, mas se nós olharmos para a pesquisa do IBGE, o censo do IBGE, de 2000 para 2010, nós vamos ver que em torno de 280 municípios gaúchos tiveram redução do seu número de habitantes. Tiveram redução porque não tem indústria na sua cidade. A cidade não se mantém. E os jovens migraram para as regiões mais desenvolvidas do estado. Aí eu volto para a região de Caxias do Sul, Bento, Farroupilha, Grande Porto Alegre, algumas outras regiões como Santa Cruz do Sul, para que eles querem mais conforto, eles querem, além de sinal melhor de TV, melhor na internet, melhor no seu celular, querem também shopping center, melhor assistência à saúde, e as empresas não se estabelecem lá porque não tem incentivo para se estabelecer. Onde não há indústria, não há desenvolvimento. Vamos analisar um pouco melhor. Mas o industrial é perseguido. Nós parecemos até, quando nós vamos contratar pessoas, quando um industrial avisa, manda um recado ou anuncia que vai gerar mais 10 empregos porque ele está aumentando a sua fábrica, ele é um grande benfeitor, todos da sociedade, o prefeito, o vereador, enfim, todos ligam pedindo emprego para mais um amigo, um parente. Só que chega na hora em que nós assinamos a 100ª carteira. Num dia de tarde, assinamos a 100ª carteira. Durante aquela noite, até o dia seguinte de manhã, uma magia negra, uma fada má, lá sei eu, passa na cabeça desse empregador, desse empresário, que no dia seguinte ele só quer acabar com os empregados, ele quer judiar deles, ele quer mandar eles embora e assim por diante. Quer dizer, o empresário, o empreendedor, o empreendedorismo, o empregador é muito mal visto de uma forma geral. Então, ou nós ajudamos a melhorar essa imagem para que reanime alguns empresários, para que dê nova confiança no futuro, para que ele realmente se sinta confortável no seu negócio, porque ele é um privilegiado intelectual, porque ele sabe empreender, ele sabe negociar, ele vai atrás, ele viaja o tempo inteiro, mundo afora, vendendo o seu produto e tudo, e isto é vocação. E nós temos poucas pessoas assim. E se nós não ajudarmos essas pessoas, nós não vamos ver a reindustrialização do Rio Grande do Sul. Aliás, tem um pacote na Assembleia. E eu tenho dito o seguinte, eu vou repetir aqui rapidamente. Nós temos duas oportunidades, duas opções. E nós somos prisioneiros
das escolhas que nós fizemos no passado, por isso que nós chegamos até aqui, do jeito que nós chegamos, e agora temos as opções que nós temos para ver o futuro. 2. Ou nós produzimos mais na nossa indústria, nós produzimos mais no nosso serviço, produzimos mais na nossa agricultura, fazendo com que as pessoas trabalhem mais, em vez de trabalhar, lá sei eu, 8 horas por dia, as pessoas começam a trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia, para ganhar mais e com isso pagar mais impostos, para que a indústria produza mais, fature mais e com isso pague mais impostos, que a agricultura produza mais. Mas nós não temos mais terra para explorar no Rio Grande do Sul. Mas nós vamos pedir para a natureza que ela aceite que nós possamos produzir 2 safras por ano, 3 safras por ano, se a natureza aceitar isso, para continuar sustentando esse estado que nós temos hoje, impossível de ser sustentado. Porque o que mais aumentou nos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul foram os impostos. A quantidade de impostos que nós estamos recolhendo, o aumento deles é maior do que o aumento da inflação, do PIB, do dólar, de qualquer aí vem comparação. o resto, né? A energia das mais caras do mundo, o combustível dos mais caros do mundo. Então tem uma coisa errada, não é nossa. Ou então nós adaptamos o Estado do tamanho que a sociedade tem como sustentar. Eu não quero Estado máximo, eu não quero Estado mínimo, eu quero Estado possível que a sociedade gaúcha esteja disposta a sustentar. E aí eu concordo com o que o Paulo Sérgio falou aqui no início, nós temos que procurar investidores que assumam atividades, que algumas coisas sejam concedidas, sejam privatizadas, que o Estado não tem. Hoje, com essas aposentadorias que nós temos, aposentando pessoas com 44, 45 anos de idade, que vão viver até 90 anos, não tem conta. No estado do Rio Grande do Sul, hoje, no funcionalismo público, nós temos 1 na ativa para sustentar 2 que estão aposentados. Essa conta não vai fechar nunca. Então, o mundo mudou. Quem nasceu em 40, como eu, era para viver 54 anos. Eu já tenho 76. E eu acho que eu vou passar dos 90. Então a longevidade aumentou. Os culpados disso são os médicos, ou os remédios, ou os laboratórios, porque aumentou a longevidade, né? Então, só que nós temos um grande benefício só que temos um custo disso, que é justamente o aumento da questão dos custos da aposentadoria. A mesma coisa a saúde. No passado, a saúde era quase toda privada, nós entregamos tudo isso para o Estado, exigimos tudo do Estado. O Estado não tem como fazer isso, senão não voltarmos a ter novamente mais hospitais particulares. Nós tínhamos muitos hospitais de entidades religiosas e assim por diante, só que eles não têm como se sustentar com esse SUS que está aí, que não paga nada. E aí, ou a sociedade volta a assumir uma série de atividades que cabe a ela, a sociedade, administrar e fazer melhor que o Estado, porque se nós deixarmos todo, quando eu falo em Estado, Estado brasileiro, Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura, os 3 níveis de governo, ou nós fizemos isso, ou nós não vamos... E todos os poderes. E todos os poderes. E a transversalidade... Quando eu falo que nós precisamos novas façanhas dos gaúchos para nos tirar desse buraco, desse buraco que nós nos encontramos, nós somos todos cúmplices, porque nós nos omitimos, e quando a gente se omite, acaba virando cúmplice. Nos últimos 45 anos, só em 7 anos, nós fomos equilibrados no nosso orçamento do Rio Grande do Sul. Nos outros todos, déficit. Então não adianta falar que foi esse governador, aquele deputado, não. Todos os partidos, todos os vieses de ideologias e tudo passaram pelo governo e nós estamos. Então hoje cabe a todos nós, cúmplices daquilo que está aí, a ajudar a tirar. E isso é transversal. Isso envolve o executivo, o legislativo, envolve o judiciário e envolve também a estrutura privada, como não deixa de acontecer sempre. Normalmente a mais penalizada é a estrutura privada.
Quando o assunto é qualidade de vida, o melhor projeto para você investir é o do seu futuro. Aderindo ao Precaver, o plano de previdência da Unicred, você garante segurança para a sua vida e da sua família. Além disso, você aproveita as taxas que só uma cooperativa pode oferecer. Converse com seu gerente e conheça os nossos planos. Unicred, mais valor para você. Eu trouxe aqui uma coletânea, presidente, só de manchetes de jornais, que eu compilado aí nos últimos meses. Eu gostaria até de ler. Depois, se o senhor precisar, eu vou lhe passar uma cópia disso aqui. Olha aqui. Temer reafirma que o país passa pela mais grave crise de sua história. Crise a mais intensa da história, diz Meirelles. Estou pegando o quadro atual. Demanda dos voos domésticos cai pelo 12º mês consecutivo. O empréstimo habitacional recua 49%. Risco de calote sobe em quase todo o varejo. Desistências e queda nas vendas abatem lucro de construtoras. Pegando todos os setores. No pior dia dos pais desde 2005, vendas caíram 8,8%. Poder de compra das famílias recua quase 10%. Venda dos veículos recua 11,2%. Vendas do varejo deve recuar 3,3% este ano. E por aí vai. Produção da cerveja pior em 6 anos. Estou pegando todos os setores. Dia dos Namorados tem queda de vendas em 6 anos a pior. E os shoppings antecipam liquidações. Crise faz lojas maristas encerrar operações de venda direta. Focus prevê tombo de 3,2% no PIB. Retração brasileira é mais forte entre as principais economias globais. E eu vou pegar aqui atrás, onde eu tenho do nosso setor, presidente, para o senhor ver que não é só número de demissões na rede tal, eu não vou dar o número da rede, chega a 500. Teledramaturgia da rede tal é atingida por nova onda de demissões. Folha inicia demissões que pode atingir 50 jornalistas. Suplementos serão encerrados. Crise na mídia impressa chega à revista de maior circulação do Brasil. E por aí vai, presidente. Aqui, Folha fecha vaga de correspondentes em Porto Alegre. Em crise, Globo demite banda que participava do Altas Horas. Scala, que a nossa agência aqui muda modelo, a agência justifica demissões como parte de uma adequação dos novos tempos. Rádio Tal dispensa seus principais apresentadores. Isso aqui está aqui tudo, é um compêndio que eu fiz só de manchetes de alguns jornais, não é de todos. Recentemente, agora aqui, renegociação de dívidas de empresas que quintuplica em 2 anos e vai a 500 bilhões. Tá? Medidas para empresas deve sair em janeiro. O governo deve tomar uma providência, algum refis deve vir por aí. Porque não é mais possível. Ninguém suporta essa carga tributária, esse desemprego que afeta o ciclo construtivo, que deveria nortear a economia. Nós estamos no fundo do poço, literalmente. Nós estamos numa dificuldade muito grande. Isso aqui é a mídia, não estou lhe mostrando a mídia. Por isso que eu falo, é transversal. Na estrutura privada nós estamos falando aqui. Só que a estrutura pública não se adaptou até hoje ainda. Eles ainda estão vivendo numa outra época, num outro mundo. Quando a gente fala de uma série de reformas que nós precisamos, nós estamos falando de leis que foram feitas na época do ex-presidente gaúcho Getúlio Vargas. Ele fez certo para aquela época, mas não se adapta mais à realidade de hoje. Ou nós fizemos essas alterações, ou nós realmente vamos nos dar muito mal. Agora, se nós não nos dermos conta de que nós precisamos adaptar a realidade do mundo, se nós olharmos o que está acontecendo em outros países na área do ensino, nós estamos copiando na área do SESI, do SENAI, algumas iniciativas da Noruega, da Suécia, da Coreia do Sul, do Japão, enfim, na área do ensino, de preparação de pessoas para trabalhar na nossa indústria. Indústria chama-se 4.0 hoje, toda ela ligada ao sistema digital, à informática. Nós precisamos cada vez menos mão de obra, braço de obra, nós precisamos dedinho de obra, funcionários que sabem programar um robô, funcionários que sabem trabalhar com um robô que está lá adiante, ele sentado numa sala refrigerada e o robô está trabalhando na linha de montagem e ele só está manobrando ele. Então nós temos que preparar essas pessoas. Nosso ensino está muito fraco, nosso ensino está muito ruim. Nós temos uma série de deficiências que nós precisamos mudar. Nós temos que mudar
culturalmente, nós temos que nos adiantar um pouco mais no tempo. Nós estamos atrasados em razão de uma série de outros países. O Paulo Sérgio esteve conosco na viagem que nós fizemos para a Alemanha, para a França e para a Itália. Quando a gente vê o que acontece nesses países, as reformas que eles já fizeram, quando nós olhamos que na Austrália, por exemplo, a idade mínima para aposentadoria é de 70 anos, na Alemanha é em 67 anos, aqui nós estamos brigando, meu Deus, parece que a casa vai cair, nós estamos falando em 65 anos, e mesmo assim não sei se vai chegar, se isso vai passar. Se a gente olha nas últimas horas, quando nós falamos há pouco de algumas dificuldades que nós temos, que são criadas para dar alguma licença, para despachar alguma questão um pouco mais rápido, as adaptações que são feitas. Ontem mesmo, o Supremo Tribunal Federal, a nossa instância máxima, inovou ao deixar o presidente do Senado no comando do Senado, só tirou dele a possibilidade de participar de assumir a presidência da República. Isso não está previsto na lei. A lei diz bem diferente. Então, por que nós não acertamos? A mesma coisa quando eu falei antes das questões das exigências de programa de combate a incêndio, em todas essas NR12 que eu falei. Por que não se dá oportunidade da fiscalização ir na empresa, ver o que é que tem, ensinar o pequeno empreendedor, explicar o que é ergonomia, explicar para ele que tem esse problema, que aquilo está dando segurança, olha, te dou 90 dias para tu resolver isso, eu volto daqui a meio ano, eu quero ver aquilo resolvido. Não. Já entram, interditam uma máquina no meio da fábrica e a fábrica tem que ficar parada vários e vários dias. E chega num absurdo que nós temos que fazer segurança em algumas máquinas, parece que nossos funcionários querem se suicidar. E coisas que não são exigidas de nós. A máquina que não é de acordo com a exigência dele agora, é parada, é retirada, nós não podemos nem vender ela. Nós temos que cortar ela em pedacinhos e provar que nós vendemos ela como sucata para uma fundição ou para... Pois é, presidente. Aí quando acontece, como aconteceu com a Taurus, um produto estar com problema, né? Aí o mundo desaba sobre a Taurus, como se a Taurus toda fosse uma derrocada. A Taurus é uma empresa que orgulha nós, fez um belíssimo trabalho ao longo desses anos todos, gerou emprego, renda. Quando acontece numa empresa de carros, de automóveis, que isso vem do contexto globalizado, e no Brasil não tem como se fazer diferente, que um carro tem um problema, que um carro mata, e a gente sabe, faz o recall do carro, chama, bota um anúncio no jornal. Quando se tratou da Taurus, foi esse horror. Então é o princípio da destruição, não é da construção. Vem cá, tu está com esse produto, tira esse produto de circulação, quem comprou esse produto, fulano, beltrano, ciclano, faz o recall ou substitui o produto, mas não. Existem interesses escusos por trás disso tudo, para trazer indústria nacional e internacional, para importar para o Brasil. Então, por tudo tem uma malandragem. Mas... Presidente, Só para terminar meu raciocínio que eu fiz há pouco das nossas máquinas que nós temos que tirar imediatamente. É que você me lembrou da Taurus. Agora, a Kombi, que é um produto muito interessante, de muitos anos circulando... 40 anos? 50. Ela não tem como atender às normas das exigências legais, das normas reguladoras do Ministério do Trabalho. Só foi tirada de fabricação, mas elas podem continuar circulando sim, apesar de acordo com os técnicos, ter risco. Alguém imagina a coisa mais perigosa que tem no trânsito? É uma moto. O sujeito está sentado em cima de um tanque de gasolina, com um fogo no motor e tudo, e continua circulando, anda quem quer. Então, a exigência em cima do setor produtivo, da indústria, é tão grande que chega a ser desanimador e falta verdadeiramente
vontade de continuar investindo e crescendo nesse estado. Vamos agora ao quadro saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Mãe de Deus, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o nosso querido Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. Depois, doutor Gilberto, eu quero lhe colocar presente. Falamos dos problemas que o senhor sabe, todos nós que estamos aqui sabemos, o telespectador sabe, os problemas estão aí, todo mundo sofre com ele. Agora, soluções, presidente. Teria condições de fazermos um grande pacto? Porque eu não acredito em conselho, não sei se o senhor participa do conselho lá em cima agora do Temer, mas o conselho é só para puxar saco de empresário, né, para dizer que está ouvindo o empresário, que não ouve coisíssima nenhuma, né, não sai nada dali de produtivo, nunca saiu. Então fica aquela coisa ali de, nós estamos com os empresários aqui dentro, segmentos da sociedade, mas não se resolve nada. Se fizesse um pacto forte, com força de resolução, entre empresários e os poderes constituídos, políticos ou não da nação, nós não teríamos condições de resolver muita coisa de uma forma eficiente, né, de uma forma objetiva, né, que ela ultrapasse todas as barreiras e que realmente temos problemas aqui. Qual é a solução? É esta. Olha, eu já fiz muitas palestras, inclusive no exterior, a respeito do Brasil. E eu sempre digo, nós temos tanta terra, nós temos água, nós temos sol, nós temos um sistema democrático instalado, podemos não ter os melhores políticos, temos executivo, legislativo, judiciário, nós não temos os grandes problemas da natureza que tem em outros países, terremotos, vulcões, assim por diante, não temos problema racial importante, nem religioso importante, que causa tanta guerra em outros países e assim por diante. Nós temos tudo para ser o melhor país do mundo, riqueza, mineral, enfim, tudo. O que nós podemos alimentar o mundo. Mas e por que nós estamos assim? Falta nós sentar em redor de uma mesa e construir consenso. Nós não dialogamos. Seria o pacto, né? Cada um faz o que quer. Só que, ok, concordo com o pacto. Mas aí, o que é que nós teríamos que começar? Primeiro, uma nova Constituição. Porque a Constituição que está aí só dá direitos, perfeito, não dá deveres para viver em sociedade. Fala 73 vezes em direitos e fala meia dúzia de vezes em deveres. Para viver em sociedade nós temos deveres, Eu sábado passado e domingo estive em Gramado, eu adorei, os motoristas respeitam, os pedestres passam a rua, é uma educação, ninguém mexe naquelas flores e tudo, porque todos têm direito, mas todos têm obrigação de ajudar a cuidar daquilo. É que eles foram educados em Gramado para fazer aquilo. Parabéns à festa de Natal que eles fazem lá. Por que isso não acontece em todos os lugares? Nós precisamos mais obrigações. Segundo lugar, nós temos que fazer realmente uma reforma política. Da forma como é esse pluripartidarismo que nós temos aí, não existe nem teoria econômica e nem ideologia suficiente em redor do mundo em número que justifiquem tantos partidos. Nós precisamos fazer uma reforma política. Agora, querer fazer reforma política e fazer nova Constituição e tudo com esses políticos que estão aí, é perder tempo. Do jeito que eles, como eles agem, como que a gente está acompanhando esse ano todo, não inspiram confiança. Então nós precisaríamos, primeiro, fazer uma Constituinte nova, digamos, juntar aí 50, 60, lá sei eu, de pessoas... Exclusiva, mas de notório saber e que nunca poderia se candidatar nem ocupar cargo nem público nenhum, e que fizesse uma Constituição assim como os americanos deram para o general MacArthur para ele implantar no Japão. E o Japão está dando certo até hoje. Tanto é verdade que essa Constituição não mudaram uma vírgula até hoje ainda.
mas foi imposta de cima para baixo depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós precisamos mudar o princípio, nós temos que começar na Constituição e no nosso sistema político eleitoral. Outra coisa, nós não podemos continuar com essas estatais todas que estão aí, só administradas com políticos. Eu não tenho nada contra os políticos, até admiro alguns que se metem nessa área. Agora, entendimento específico. Os políticos conseguiram quebrar com uma das maiores empresas do mundo, que é a nossa Petrobras, tenha dó. Nós temos que... Isso tem pessoas que sabem fazer as coisas. Mas, presidente, eu não trabalho na Pampa porque eu não sou jornalista. Quem o senhor teria plena competência para fazê-lo? Quem administrou a Petrobras até agora foram profissionais, engenheiros da Petrobras. Toda essa camarilha lá da Petrobras veio do corpo funcional da Petrobras, que aí se aliou aos políticos para roubar da Petrobras. Não, agora no ponto final o senhor vai mostrar toda a sua fé nesse novo Brasil que todos nós queremos e desejamos. Com Gimo e Facinep, o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Hoje fui lavar roupa e achei um dinheirinho que nem lembrava. Bom, né? Isso pode acontecer com você. Se você trabalhou pelo menos um mês de carteira assinada em 2014, ganhando até 2 salários mínimos, entre no site e veja se tem direito ao abono salarial PIS/PASEP 2014. São R$ 880 que você pode sacar nas agências da Caixa ou Banco do Brasil até 29 de dezembro. Governo Federal. Participação. A Assembleia faz democracia com diálogo, dando vez e voz para o cidadão. Igualdade. Somos iguais no direito a um Rio Grande melhor para viver, hoje e amanhã. Gestão. Mais de 38,5 milhões de reais economizados no orçamento e redução de 25,5% em diárias, para melhor uso das verbas públicas. Assembleia Legislativa. Participação, igualdade e gestão. Para o ponto final, eu quero fazer um questionamento ao presidente. O senhor concordaria, presidente, com a geração de ativos produtivos, mesmo gerando inflação? Olha, tem alguns custos que a gente necessariamente tem que incorrer. Não adianta quando a gente está doente, a gente tem que comprar remédio e tomar, só pena da gente não se curar, mesmo que tenha que pedir auxílio, que tenha que pedir financiamento, ou pedir até prazo na farmácia para pagar, o que é meio difícil, mas temos que fazer alguma coisa. A questão da economia brasileira, nós temos que fazer alguma coisa, mesmo que isso implique em algum custo no aumento da inflação. Porque ou nós fizemos alguma intervenção no sistema econômico que viabilize de novo nossas indústrias, porque a indústria que paga os melhores salários. As cidades mais desenvolvidas são as que têm indústria. Gramado e Canela não são só por causa do turismo as cidades que são, mas que tem muita indústria, mesmo pequena, não de muita relevância. Mas Gramado e Canela é muita indústria, não é? É muita indústria. Não são grandes indústrias, mas só pegar Serra Móveis, o que é? Exato. Tem indústria de cristais, tem indústria de vidro, tem indústria de embutidos, de queijo. Eu louvo essas cidades. E aí eu repito novamente, aonde há indústria, há desenvolvimento. E nós estamos castigando em demasia. Agora mesmo, estão novamente falando em fazer uma CPI dos incentivos fiscais, estão falando, o Ministério Público quer saber mais coisa, me entrevistaram a respeito, eu digo, transversalidade, podem olhar tudo, detalhe por detalhe, centavo por centavo. Tudo foi aprovado em lei. Eu, há pouco no governo anterior, no governo do Tarso Genro, eu ainda fui negociar um auxílio no ICM para viabilizar calçados, para vender calçado para o Nordeste, porque eles lá têm incentivo, eles pagam pouco ICM. Como é que tu vai pagar 12% de ICM para mandar calçado para o Nordeste e o teu produto chega lá bem mais caro do que o produzido lá? Então nós temos que viabilizar, isso são competitividades necessárias que nós temos que ter no custo. Nós temos uma mão de obra mais cara, nós temos mais exigências em cima das nossas empresas,
precisamos implantar um monte de coisas, como eu disse, que já não geram parafuso a mais, só causam despesa para nós, de incomodação e fiscalização muito severa. O estado mais fiscalizado desse país é o Rio Grande do Sul. Nós temos muito mais dificuldades aqui do que em outros estados. Eu, quando vou nas reuniões da CNI e falo sobre algum problema novo que apareceu aqui para nós, eles dizem: Heitor, fica quieto, porque isso está só lá, porque senão vai se espalhar no Brasil inteiro esse problema que tu está enfrentando lá. Então, gente, nós gaúchos, vamos falar, nós não brasileiros, para o Brasil inteiro, que tem enorme, um país fantástico, continental, com todas as riquezas e tudo, mas vamos falar de nós só. Nós éramos um estado dos mais desenvolvidos, nós atraíamos muita indústria. O segundo estado que mais atraiu indústria nesse país, depois de São Paulo, o primeiro fomos nós, Rio Grande do Sul. Nós viemos do charque, fomos até o chip, hoje nós produzimos chip. Cara, ou nós fizemos alguma coisa porque nós ficamos para trás na atração de novas empresas, nós ficamos para trás na manutenção de empresas. Tem empresa gaúcha que já foi embora, se mudou já para Goiás e assim por diante. Outras indústrias que só investiam aqui estão indo para outros estados. Ou nós as nossas que foram vendidas, não. A Vompar já não é mais nossa, é mexicana. A Tumeleiro já não é nossa, não sei o quê, é francês. E está tudo aí. E onde é que vão as pessoas que venderam? A administração não vem para cá. Provavelmente vão morar no exterior porque não aguentam mais a insegurança aqui. E aí o que acontece? Se numa cidade tem uma indústria onde os donos da indústria moram na cidade, essa indústria ajuda a patrocinar lá as benemerências lá da PAI, do Rotary, do Lions, enfim, da comunidade e tudo. Agora, se o dono mora na Alemanha, que você tem que mandar um ofício, solicitar uma colaboração, não vem nada. Você tem uma indústria que produz, que paga, que viabiliza, dá retorno para o município, mas não tem os benefícios todos. Então, a venda, apesar de ser boa do ponto de vista da manutenção da empresa, do faturamento e dos empregos, ela é ruim, porque hoje em Porto Alegre nós estamos tendo cada vez menos empresas. Se nós precisamos recorrer a empresas para conseguir algum patrocínio, para alguma questão de benemerência, cada vez nós estamos tendo menos empresas aqui. Nós temos que mandar ofício para São Paulo e para outros estados, fora que nós temos que mandar para o exterior. Aí realmente dificulta. Presidente, mas não vamos perder a esperança. Não, agora eu quero o seguinte, o ano está chegando, como é que o senhor analisa o PIB? Nós vamos ter que tipo de resultado no PIB? O prognóstico lá do André Nunes, o seu consultor, que é o próprio da Fiergues, como é que o senhor está projetando o PIB brasileiro e do Rio Grande do Sul para o ano que vem? Olha, não adianta nós esconder o sol com a peneira. Nós vamos ter um ano ainda muito difícil. Se nós conseguirmos empatar no ano que vem e crescer 0,5%, já vai ser uma vitória, porque nós vamos estar diminuindo o buraco que paramos de cavocar. E aí sim, aí o ponto de inversão, podemos começar a crescer. Hoje um verbo novo que está sendo usado, que não existe ainda, é o verbo despiorar. Então nós vamos ter um ano onde vai começar a despiorar a questão. O emprego é um pouco mais complicado, porque pelos problemas havidos na readaptação das empresas com a queda da produção, porque houve queda de demanda, queda de venda, o consumidor passou a comprar menos, tivemos que nos adaptar, dispensando funcionários e tudo. Hoje é com muita parcimônia, porque as empresas, até por exigência da NR12, de todas essas questões que nós colocamos antes, as empresas têm que botar equipamentos modernos, e aí implica em diminuição do número de funcionários. Então a recuperação dos empregos vai ser muito mais vagarosa do que a recuperação da própria produção. E o índice de desenvolvimento industrial? Como o senhor projeta ele? Olha, nós estamos inclusive publicando hoje o nosso ID das últimas horas, levantado.
nós temos novamente uma diminuição do índice de desenvolvimento industrial, uma piora. Nós tivemos algumas pequenas melhores e agora 2 vezes, a segunda vez consecutiva, que temos novamente uma piora. É a falta de confiança em cima disso que está acontecendo em Brasília. O que é que vai acontecer em Brasília? Vai continuar? Vai a questão das delações, quantos políticos, a quem é que ainda vai ser afetado, quem não, e qual é a segurança que isso dá para se investir, para se produzir, fazer estoque, para vender, se não tem nenhum alívio, nenhuma bondade a favor do sistema econômico. Obviamente nós temos alguns produtos que hoje são alvos, né, dos politicamente corretos, dos ideólogos irracionais. Entre eles, um importante na vida industrial brasileira, que é o tabaco, na agricultura e na indústria. Como é que o senhor está vendo essa perseguição titânica contra o tabaco? Olha, isso tem algumas questões que eu não consigo aceitar, e até por N razões a mais do que essas que a gente pode imaginar. Em primeiro lugar, os mesmos que são contra o cigarro e o tabaco são os mesmos que pregam a liberação da maconha. Ou seja, querem substituir o cigarro pela maconha. Segundo lugar, hoje no Brasil, mais ou menos 1/3 dos cigarros consumidos já são contrabandeados. Só em Foz do Iguaçu, se não me engano, tem 32 fabriquetas de cigarros que vêm contrabandeados para cá. Se nós não produzirmos cigarros aqui, eles vêm importados, eles vêm de contrabando. Nossa fronteira é muito grande, passar de barquinho, até de caiaque dá para passar cigarro de um lado para outro ali no Rio Paraguai. Então, precisa barco, eles estendem uma corda e botam num saco plástico. Aí eu vou chegar no outro ponto. Estou falando de cigarro, agora eu vou falar do tabaco em si. No mundo, é só viajar. Agora nós tivemos na Europa, quanta gente ainda fuma, e gente jovem. Não precisa ir para a China para ver quantos fumam, e eles vão continuar fumando. Ou nós produzimos tabaco e exportamos para eles, geramos riqueza, ou outros vão fazê-lo. E vão continuar, e nós vamos consumir cigarro produzido em outras partes do mundo. Mas eu vou num outro ponto absolutamente crucial. Tem muitos que defendem a agricultura familiar e são contra o tabaco. Tabaco é sustentação de agricultura familiar. O tabaco é um dos grandes indutores da presença do pequeno produtor no interior, a viabilização dele. Nós hoje temos uma estrutura familiar importante no Rio Grande do Sul e ela está viabilizada. Vai a algumas regiões, se alguém quiser, eu levo pessoalmente para mostrar algumas regiões onde a avicultura, através de integração, onde a suinocultura, através de integração, a questão do tabaco, ou a questão da uva, por exemplo, ou o leite, né? Estão viabilizando minifúndios onde está lá o pai de família, toda a família, o filho, casas projetadas por arquitetos, asfalto até a casa, até dentro da garagem, carro novo na garagem, antena parabólica, todos vivendo muito bem, obrigados, mantidos por esse sistema, porque não é a empresa que manda plantar tabaco, não. Ela já fornece a muda necessária, ela dá assistência técnica e ela todo o acompanhamento, e esse tabaco é classificado, vai para os melhores mercados do mundo, gera divisas para o Brasil, e isso nós demonizamos. Assim, a mesma coisa acontece com o frango, assistência técnica, ajuda para o pequeno produtor, não ir lá deixar ele, ensinar ele besteira, para ele ficar subordinado, para ele continuar dependendo do governo. Muitos não gostam desses sistemas porque querem que o colono fique burro, fique dependente e viva pedindo bexiga para os nossos políticos. Grande presidente. Grande abraço ao nosso querido amigo. Sucesso em 2024.
2017, tomara que os poucos índices aí que a gente sinaliza como bons, né, cresçam e sejam muito maiores do que a gente está imaginando. Só para terminar, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu desabafo. Não, é para isso mas mesmo. Eu nasci numa pequena vila no interior, me criei ali, eu ia de tamanquinho para a escola. Eu sei o que é que colono passa, o minifundiário passa, as dificuldades que ele tem e tudo. Se ele não tiver ajuda correta, honesta, séria, nós temos também algumas cooperativas que estão ajudando muito, também não vamos excluir essa questão. Ou nós fizemos com que eles realmente melhorem, se tornem autossuficientes, saibam caminhar com as próprias pernas, senão eles vão ficar sempre dependentes dos favores dos inescrupulosos que nós temos abundantes por aí. Que políticos, se soubessem que tivesse canibais entre seus eleitores, ia lhes prometer missionários para o jantar. Então, vamos parar com esse negócio, vamos deixar as pessoas cultas para que cada um faça o que pode fazer por si mesmo e não dependa dos outros. Então, por isso que eu defendo tanto a viabilização dos nossos minifundos. Presidente. Neste Pampa Debates, nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente do Sistema Fiergues, Heitor Miller, com lideranças gaúchas neste balanço anual que realizamos tradicionalmente. Obrigado pela sua atenção. Retornaremos sempre neste horário com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.